Fala, Fiel, tranquilo, bastidor fervendo no nosso Coringão. Gaviões da Fiel, a principal organizada do nosso Corinthians, já não se opõe mais ao impeachment. Mudou de opinião e a gente vai trazer os motivos aqui nesse vídeo. E o que você tá achando das estreias aí de Dorival Júnior no Coringão? Esse começo do treinador está te empolgando? Já dá pra ver alguma mudança, alguma melhora no time? Alguma coisa boa é que o Corinthians estava perdendo e com um jogador a mais conseguiu virar e vencer a partida, algo que não acontecia com Ramon Dias. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, a gente vai trazer todas as análises aí de Vessone, o pessoal do G4, sobre essa partida e as polêmicas que tá dividindo opiniões. Então já se inscreva aí no canal, fortalece com aquele like de sempre. Meu nome é Luan, então vamos pro vídeo. Anulou 2 gols do Corinthians, meu Deus do céu. Arbitragem trágica, acho que todo mundo teria motivo, árbitro péssimo, já tem o histórico do ano passado. Quem era o árbitro? Direito. Quem que você acha? Era o... Eu vi, mas eu não lembro da cara. Vi a cara dele, mas não lembro o nome dele. É o do erro de direito Fluminense em São Paulo. Ah, sim. Todo FIFA, pita na Comebol, etc. Zanovelli. Paulo César Zanovelli, ele mesmo, né? Tinha sido afastado um pouquinho ano passado, mas já estava apitando aí pela Libertadores e Sul-Americana. Foi o árbitro do jogo, com VAR. Nossa, o jogo bom, mas que teve, acho que, seria 8 lances envolvendo a arbitragem. 8 dos principais lances envolveram a arbitragem. 2 gols anulados que volta a fita, que é uma coisa, acho que talvez a mais irritante do VAR na vida, é essa. Aí a expulsão, o pênalti, 1000 coisas no jogo, que foi um jogo interessante a despeito da arbitragem. Que essa dupla aí não vai a lugar nenhum, nem esse árbitro, nem esse VAR. Mas, Vessa, 4-2, boa vitória do Corinthians, hein? Boa vitória. Antes, só um pitaco da arbitragem, para ser justo, como o Arnaldo acabou de citar, não era um jogo simples para ser apitado. Porque tem jogo que termina 90 minutos, não tem um lance difícil para o camarada dar. Sim. Olha, o árbitro teve uma boa arbitragem. Sim, ele teve uma boa arbitragem porque aquele ambiente todo do jogo foi levado para uma situação simples só para não fazer nenhuma bobagem. Cara, era muito lance difícil para ser. Então, ele dá um pouco de azar nesse sentido. Segunda coisa, como o Arnaldo também disse, só para exemplificar, na Premier League esse jogo teria acabado 5-2, porque o pênalti não teria sido marcado e os 2 gols não teriam sido rebobinados. Então, a gente está falando em 5-2 na Premier League, muito provavelmente. Então, isto colocado, depois a gente pode até analisar os lances e tal. O Corinthians, para mim, mereceu a vitória, isso é o principal. Jogou melhor do que o Inter no 11 contra 11 e amassou no 11 contra 10, com exceção dos 15 minutos finais do primeiro tempo, quando o Inter faz uma modificação, depois que ele toma o gol. O Fernando era o terceiro zagueiro e ele faz a linha de 5 o tempo inteiro formada do Inter. Quando sai esse gol, ele desfaz a linha de 5, joga o Fernando para volante, e ele tem muita qualidade com a bola no pé, e o Inter então passa a empurrar o Corinthians para trás, e o Corinthians não percebe ou não consegue perceber esse movimento do Fernando já como terceiro homem, lá esqueceu de ser zagueiro, foi retirado, o Roger manda ele para frente, e aí sim, nesses 15 minutos finais, o Inter é melhor. Mas tirando para mim esses 15 minutos, o Corinthians é melhor do que o Inter no 11 contra 11, e no 11 contra 10 vira um ataque contra a defesa, uma pressão enorme, o Corinthians jogando dentro do campo do Inter, com 45 mil pessoas, e aí você vendo até os comentários até de torcedores colorados, ou jornalistas identificados, como eles chamam no Sul, e eles dizendo, não vai suportar, eu estava escutando inclusive a Rádio Gaúcha, e o argumento era esse, não vai suportar, e não suportou, e o gol sairia mais cedo ou mais tarde. O Corinthians criou muito, fez 6 gols, e aí faz mesmo, né? Porque como você rebobina a fita, não é aquela coisa, ele chutou, estava impedido. Não estou falando disso. Ele faz 6 gols, ele é confirmado 6 gols, e o VAR depois solicita 2 retiradas. A primeira do Mateuzinho, eu acho ela uma falta que pega mais, enfim, repito, na Premier League não teria passado e não teria sido voltado o gol, mas eu até entendo. Só que a segunda, para mim, o André Ramalho pega sim a bola. Essa é a primeira. Essa é a primeira, eu até entendo, é um pouco mais a falta, ele pega no pé, mas porque essa câmera pega, no jogo normal... Isso é a prova como o Zanovelli é ruim. É. Na tentativa de deixar o jogo seguir,
ele não tem muito critério, essa é falta, isso não é falta, né? É duro. E o segundo gol anulado, para mim o André pega na bola, pega o cara, mas pega na bola, tanto que a bola sobe um pouquinho. Quando você dá essa travada, que você também pega a bola, ela dá a bola só, aí ó. Olha, você vê um lance, é limpo. E ele tá do lado Ele da tá do jogada. lado, ele tá a 3 metros, ele tá melhor que qualquer câmera. E aí acontece, o Memphis faz um golaço, né? Aliás, jogou muito bem de novo, ele é muito fundamental, tudo que ele faz no campo faz certo, enfim, impressionante, assim. Ó lá, ó. A bola até dá uma subidinha, tem uma câmera de frente que mostra, ó. Essa daí, ó. A bola, tá vendo? A bola, no calço que ele dá, a bola até dá uma subidinha. Pra mim, isso daí era completamente não marcável, mas ok, revisou. E o pênalti, pra mim, o pênalti existe. O irmão, o gêmeo do Romero, não percebe o Bidu chegando, pega tudo que tinha pela frente, pega a camisa, também tem uma câmera que mostra o pé dele até raspando a camisa do Bidu mesmo. Aí, ó. Ele não tá vendo o Bidu tá por trás dele, o Bidu tá nas costas dele. E pra mim, enfim, olha lá, ó, ele não tá vendo, ó. Aí, olha que ele tenta pensar em chutar a bola, tem um corpo e ele acaba chutando. E eu acho que, de maneira geral, era uma partida difícil para a arbitragem, repito, mas eu acho que o Corinthians mereceu. Era difícil para árbitro bom, para árbitro ruim, então, mais difícil. Né? Não, concordo. Esse negócio de partida difícil para árbitro que o Vessa tá falando aí, o Vessa tá passando um pano gigante, viu? Pô, cara, você tá de brincadeira, né? A expulsão do Bruno Henrique é um negócio ridículo. É ridículo. Tem uma falta 1 segundo antes da falta do Bruno Henrique. O Bruno Henrique foi lá e falou: se não dá lá, não vai dar aqui. Ele não deu lá e expulsou o Bruno Henrique, cara. Na cara dele. É árbitro ruim, péssimo, patético. Arbitragem ridícula. O Massa tem razão. Foi uma falta antes do Bruno Henrique fazer a dele. Só que esse, Massa, era o terceiro lance do Bruno para amarelo. Eu até mostrei agora há pouco. Vou mandar no nosso grupo. A gente não tem esse lance, ele dá uma pegada no Memphis no primeiro tempo, o árbitro não dá o amarelo. Ele fez 3 lances para amarelo e foi expulso só no terceiro lance, numa entrada que ele sabia que ele tinha amarelo. O cara que ia substituir ele, o Ronaldo, estava na beira do campo, era para trocar, ele sabia que ele ia sair. Ele foi na imprudência, deu uma entrada como essa e, repito, era o terceiro lance para amarelo, mas você tem razão no lance mesmo, que ele recebe o segundo amarelo, tem uma falta clara no Romero que ele deveria ter parado ali e não ter deixado o lance acontecer. Isso você tem razão. Você percebe como o árbitro ruim vai deixando a sujeira ficar tão grande que você não consegue entrar em casa? Aí o capacho vira tapete persa. E embaixo dele tá cheio, tem um morro. O cara não consegue entrar em casa, é como uma lombada. Sobe, desce, abre a porta e entra. Cara, é isso aí. Vamos pagar a conta dos políticos aí, investir em plano de saúde dos caras, que o futebol brasileiro está indo muito bem. E só um destaque do Yuri individual, um destaque e uma cornetada em cima dele. O destaque, claro, os 3 gols. Ele se transformou no maior artilheiro do Corinthians no século, 68 gols. Cara, passou Jô, Tevez, Ronaldo, Guerreiro, passou muita gente boa. 68 gols, eu não acho um número baixo, não. Virou o maior artilheiro do século. E igualou também o Romero, o maior artilheiro do estádio, 43 gols. E se transformou no maior carrasco do Inter no confronto. Ultrapassou o Jorge Henrique com 6 gols marcados no Inter e virou também. E a minha cornetada é: ele tira a camisa num gol e sobe na escadinha no gol que foi anulado. Um cara que tinha tomado aquele segundo amarelo contra o Palmeiras, naquela idiotice de 2 amarelos idiotas. Então, não é possível que o Yuri tenha tomado de novo 2 atitudes passíveis de amarelo. Uma foi no gol anulado e a outra de tirar a camisa no gol, no pênalti que valeu. Eu acho que precisa ter um pouquinho... Tanto que quando ele tira a camisa, o Coronado chega nele, e eu não preciso ser... especialista em leitura labial, o Coronado começa a falar: põe logo. Por quê? Porque eu vi que ele não podia ter tirado a camisa e ele nem liga porque o Coronado fala tal e acaba dando amarelo. Então fica essa corneta aí pro Yuri, porque pra mim não dá pra tomar esse tipo de atitude de novo e já tá pendurado no Brasileiro, poderia ter sido expulso, acho uma bobeira da parte dele. Agora, vamos lá. Corinthians, terceira maior folha salarial, tem um monte de jogador. Por que a gente não fala que o Corinthians deveria ser um intruso? Ou deve ser um intruso?
Não, eu acho que tem condição para tal, ainda mais com esse treinador, com o elenco que tem. Vamos ver a questão da Sul-Americana. Aí para mim, a mesma projeção que eu fiz para o Cruzeiro, eu vou fazer para o Corinthians. A situação do Cruzeiro na Sul-Americana ela é calamitosa. A do Corinthians não é totalmente, né? Depende muito desse meio de semana. Amanhã. Depende do jogo de amanhã contra o América de Cali. O histórico, que golaço, aliás, do Coronado, né? Esse também foi o epílogo do jogo. O histórico do Dorival nos clubes recentes é Copa e não pontos corridos. Vamos ver qual vai ser a questão, a devoção dele. A Copa do Brasil ele já encaminhou contra o Novo Horizontino, ok. A Copa Sul-Americana, né? Porque o Corinthians, para ser primeiro, tem que fazer o improvável na Sul-Americana, mas para ser segundo e disputar o playoff, nem tanto, né? Então vamos ver como é que vai encarar a Sul-Americana o Corinthians para ver se desta vez o Dorival coloca o seu foco mais nos pontos corridos do que nas Copas. Nos outros dois clubes não foi assim. Nem no Flamengo foi assim. Só para a gente dimensionar o que vem. Nesses dois casos, ele chegou nos clubes já sem chance, né, de ser campeão brasileiro. Sim, fato. No Flamengo já era uma parte já final, não final, mas uma parte já mais de metade do Brasileirão percorrido. No São Paulo, não. Né? Mas o São Paulo talvez não tivesse condição de brigar pelo título dos pontos corridos. Ele foi logo priorizando as Copas, inclusive a Sul-Americana. Ele disputava com o São Paulo também naquele ano. Então, vamos ver. Eu acho que para Cruzeiro, Corinthians ou qualquer outro time ter condição de acompanhar Palmeiras e Flamengo nesse campeonato, vai precisar jogar toda a rodada à vera para tentar ganhar 3 pontos, pontuar fora, melhorar o aproveitamento como visitante e tudo mais. Diga, Mestre. Eu tenho 3 situações / datas para te dar essa resposta. Antes de mais nada, aquele jogo, o Arnaldo fala que o jogo que deu o sinal do Cruzeiro, já contra tanto o Bahia, o próprio São Paulo e tal, eu ainda não tenho esse jogo do Corinthians, tá? Com o Dorival, eu ainda não tenho isso daí. E lembra que o ano passado eu tive, quando o Corinthians perde em Fortaleza por 1-0, jogando muito bem com o Fortaleza, falei, cara, o time tá melhorando. Aí empata 2-2 com o Inter, amassando o Inter, tomando gol nos acréscimos. Falei, cara, esse time vai acontecer. E aí veio as vitórias, a sequência, estava na cara que a coisa estava acontecendo. Eu não tenho isso ainda do Dorival, para ser justo. Natural também. É natural. O que são essas 3 datas? Essa loucura toda do impeachment e tudo isso que está acontecendo fora de campo, a gente não tem noção do tsunami que pode chegar e das coisas, os desdobramentos, saída de presidente e tudo mais. Então isso é algo que pode chegar pouco ao CT? Até pode. Mas a tendência é que, de alguma maneira, dê uma bagunçada, que já está um caos político total. A segunda data, 20 de maio, a volta do Rodrigo Garro. Cara, nós estamos falando que o Corinthians está jogando sem o seu melhor jogador. Você pega aí os melhores de cada time, tira esse cara e aí, você está jogando como? Então, dia 20 de maio, que é ou 18 contra o Santos em casa ou 21 contra o Novo Horizontino, a volta da Copa do Brasil. Um desses 2 jogos é programada a volta do Garro. E a terceira data que eu queria passar era a janela. Cara, o diretor financeiro anterior disse, eu tenho que vender 1 ou 2 jogadores importantes e não tem condição de trazer. Isso era o diretor que saiu agora. O próximo, como vai ser, eu não sei. Certo. Essa era a visão. Aí você perde Yuri e perde, mesmo que perca o Bidon, que hoje não é nem tanto titular absoluto, mas a Europa quer muito. Mas você perde o Yuri, você já cai muito. Então não dá para saber também. Então essas 3 datas, o impeachment, ou a possibilidade forte dele, a volta do Garro e a janela são 3 datas que eu não consigo te responder tão bem. Fiel, Gaviões da Fiel mudou o posicionamento aí em relação ao impeachment de Augusto Melo, que teve um novo pedido de impeachment iniciado dentro do Corinthians contra ele. E um dos motivos aí que a Gaviões alega é uma gestão que está em completamente desmanche. A gente vê aí o tempo todo diretores abandonando o barco e não sendo mais a favor e ao lado apoiando o Augusto Melo nessa liderança aí dentro do Corinthians. Em nota oficial publicada aí nessa segunda, a Gaviões, principal torcida do Timão, anunciou uma mudança de posição
e informou que a partir de agora não se opõe mais ao possível impeachment do presidente do clube, Augusto Melo. E 3 motivos aí foram cruciais para Gaviões da Fiel tomar esse posicionamento. Um deles, eles alegam que Augusto Melo está repetindo erros de gestões anteriores. O segundo, uma gestão que está em desmanche, e a falta de transparência do presidente Augusto Melo. E ainda alega aqui, no comunicado, a Gaviões também exigiu que Augusto use os canais oficiais do Timão para responder diversas perguntas e apresentar um plano de ação com prazos definidos, no qual constaria o orçamento de 2025 e também exigindo aí do presidente relatórios trimestrais sobre as contas da equipe. E eles declaram assim, nas palavras da Gaviões, aguardamos o posicionamento público do presidente nos próximos dias. Caso contrário, as próximas comunicações serão para convocar protestos no Parque São Jorge até que todas as demandas da torcida sejam atendidas, praticamente intimando o presidente do Coringão. E aqui está a nota completa e oficial da Gaviões da Fiel. Você que quiser acompanhar, eu vou deixar o link aqui do site da ESPN aqui embaixo. Não vou trazer todos os pontos aqui para não prolongar o vídeo, mas os principais motivos que eles alegam foi esses que a gente trouxe aqui. Repetições de erros aí de Augusto Melo, comparando com as gestões anteriores, uma gestão que está completamente em desmanche. A gente vê aí vários diretores abandonando o barco e apoio a Augusto Melo, e a falta de transparência que a gente vê o presidente em várias entrevistas e momentos que ele promete abrir para todo mundo, tudo que está acontecendo dentro do Corinthians, ser bem transparente. Inclusive foi motivo da sua eleição, ele falou isso em campanha, prometeu em campanha e não vem acontecendo. Então muitos aí abandonando o apoio a Augusto Melo e agora também a Gaviões da Fiel. Mas queria saber sua opinião, deixa aí nos comentários, concorda com o posicionamento da Gaviões? Qual a sua opinião até agora sobre o presidente Augusto Melo? Tanto no caso da VaideBet e também nesse impeachment que foi um novo pedido iniciado contra o nosso presidente. O pior é que isso acaba refletindo total dentro de campo, né, Fê? A gente tenta falar que não, mas a gente sabe que isso afeta e muito dentro de campo. E a gente sabe que se Augusto Melo cair, a gente tem o pessoal da Renovação e Transparência querendo voltar ao poder e, na minha opinião, eu não queria que isso acontecesse dentro do Corinthians. Muitos falam a questão da SAF. Você acha que SAF seria uma boa para o nosso Coringão? Eu ainda acho que o nosso time é o time do povo, mas a gente não pode mais deixar pessoas como a Renovação e Transparência voltar ao poder. O problema é que cada um que entra não é transparente e a gente nunca tem confiança se realmente está lutando aí pelos interesses do nosso Coringão. Que se tivesse alguém lá de verdade defendendo os interesses do clube, não pessoais, o Corinthians poderia ser muito maior do que já é, né, Fiel? Então, se você gostou do vídeo aí, deixa a sua opinião nos comentários, aquele like de sempre que ajuda a gente demais, é só clicar no joinha aqui embaixo, se inscreva, ative as notificações para você não perder nada, senão o YouTube ele não vai te avisar de novos vídeos, poucos aqui são avisados e a gente tem mais de 20 mil inscritos. E até o próximo vídeo, meu nome é Luan, valeu!